Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos para mais uma aula de correção de exercícios do caderno do aluno, volume 2, tá pessoal? Eu vi que alguns estavam me mandando resposta do volume 1, que nem é matéria de matemática. Quando acontecer isso, pergunte se é aquele exercício mesmo, ok? Então é volume 2, situação aprendizagem 1. Os exercícios da situação aprendizagem 2, volume 1 são sobre fração, né? Então tínhamos o exercício 1.1. Ana Cristina está preenchendo um formulário e marcou cada letra em um dos quadradinhos do retângulo quadriculado abaixo. Escrevendo seu nome completo, 2/5 dos quadradinhos da figura todas serão preenchidos. O desafio para você é: A. Quantas letras deve ter o sobrenome de Ana Cristina para atender os 2/5 dos quadradinhos da figura? Pessoal, a primeira coisa nessa situação problema, nós temos que analisar quantos quadradinhos nós temos ao todo. Então, fazendo a contagem aí dos quadradinhos, nós temos 40 quadradinhos. Então, nós precisamos descobrir quanto que é 2/5 de 40. Então, 2/5 de 40, para eu encontrar, primeiramente eu tenho que pegar o meu 40 ali e dividir por quantas partes foram divididos um todo. No caso, a parte que divide o todo é a que está embaixo na fração, é o meu denominador. Então, nós vamos fazer 40 dividido por 5, que nós vamos encontrar 8. Então, cada parte tem 8. Multiplicando pelo nosso numerador, que é 2, que está lá em cima, nós temos então 16, tá? Então, o nome da Ana Cristina, ela tem que ter 16 quadradinhos. Aqui, no momento, nós já temos preenchido, ó. Ana tem 3 quadradinhos preenchidos, aí teve uma folga, então nós temos 4, né? Aí começou com Cristina, mais 2, 4, 6, 8 quadradinhos. Então, ao todo aqui, nós já temos 12 preenchidos. Lembrando que nós temos que ter 16, né? Então 16 menos 12 sobra 4. Só que nós temos que deixar um quadradinho. Não posso pegar o sobrenome dela que eu quero colocar agora e colocar grudado com Cristina. Então só vai ter 3 letras o seu sobrenome, né? E qual é o possível sobrenome da Ana Cristina? Depois que você descobriu isso, aí você dá, é uma resposta particular. Então aqui nós temos alguns exemplos que poderiam ser. Poderia ser Ana Cristina Gil, Ana Cristina Val, Ana Cristina Chu, certo? Então um sobrenome que contenha 3 letras, sobrenomes curtos. Questão C. Construa outro formulário com a mesma quantidade de quadradinhos e escreva o seu nome completo e indique a fração que ele representa na figura. Compare a fração referente ao seu nome com a fração referente ao da Ana, indicando qual é o maior. Então, peguei aqui, montei os quadradinhos também com a mesma quantidade, escrevi meu nome, Alex Moreira Dias, e o meu nome, ele ocupa 17 dos 40 quadradinhos, certo? Então, 17 40avos. Comparando com o da Ana, a Ana ocupa 16, né, de 40. Então, o meu é maior, meu sobrenome é maior, meu nome completo é maior do que o da Ana. Ele ocupa 17 de 40 quadradinhos e a Ana ocupa 16. Finalizando o exercício 1, então passamos para o exercício 2. 1.2, na verdade, né? Felipe recebeu 2 propostas para vender sorvete em um evento que aconteceria no dia do aniversário da sua cidade. Leia com atenção as 2 propostas descritas abaixo e responda o que se pede. Então nós tínhamos a primeira proposta, ganhar o equivalente ao preço de 2 sorvetes para cada 12 sorvetes vendidos. A segunda proposta, ganhar o equivalente ao preço de 3 sorvetes para cada 15 sorvetes vendidos. Escreva as propostas em forma de fração e compare-as. Qual proposta é mais vantajosa financeiramente e por quê, né? Então vamos colocar aqui elas em fração. Ó, nós colocamos aí, uma é 2 para 12 e a outra é 3 para 15. Se nós tirarmos o MMC para a gente igualar as repartições, nós vamos encontrar um MMC de 12 e 15, os números 60. Porque para comparar frações, a gente deve deixar os denominadores iguais, tá?
Fazendo os cálculos, então, ó, nós vamos ter assim, ó, quando eu encontro o MMC, eu divido embaixo e multiplico em cima, tá, pessoal? Assim que eu cheguei nessa fração 10/60 aí, que você deve ter ficado na dúvida e falar, mas como o professor chegou nesse número? Então, você pega assim, ó, 60 e divide por 12. 60 dividido por 12 é 5. 5 vezes 2, 10. Então, uma é 10/60. E a outra? A outra é 60 dividido por 15, 4. 3 vezes 4, 12. Então, nós temos aí, ó, a primeira proposta é 10/60 e a outra é 12/60. Qual fração é maior? A segunda fração, né? Então, a melhor proposta é a segunda. Havia outras formas de se resolver o mesmo problema também, ok? E até mesmo por observação. Próximo, 2.1. Um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em dois segmentos na razão 3/4. Quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? Então, gente, aqui nós temos uma razão, tá? O problema, alguns confundem o seguinte: eu não estou falando que alguma coisa é 3/4 de 28, ou 28 é 3/4 de um todo. Ele está dizendo para a gente que um segmento de reta foi dividido na razão 3/4. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nos dois segmentos, um segmento foi dividido em 3 centímetros e o outro em 4 centímetros. Eu encontro os próximos segmentos fazendo o seguinte, ó. Eu multiplicando, por exemplo, 3/4 por 2. Tanto em cima quanto embaixo, nós vamos encontrar lá, ó, 6/8. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Quando eu somo essa fração, ó, somo assim, ó, por exemplo, ó, o de cima com o de baixo. 6 mais 8. 6 mais 8 é 14. 14 é o total que eu tenho? Não, não é o total que eu tenho. Então, peço para outro número, ó. Pelo 2 não deu o tamanho? Vamos pelo 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 9/12. Se eu somar 9 mais 12, eu vou encontrar 21. Também não é o total. Então, vamos multiplicar por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 12 mais 16, 28. Opa, encontrei. Então, quer dizer aqui, ó, que depois da divisão, meu segmento de reta, um ficou ali com 12 e o outro com 16. Essa é a razão que eles se encontraram. Todas essas frações, quando a gente multiplica, tá, por um número em cima e por um número embaixo, nós encontramos frações equivalentes. Então aqui eu tenho os valores, né? Quando eu somo tanto o denominador com o numerador, eu encontro os valores embaixo. Então a resposta correta é 12/16. Mas, professor, tem outra forma de fazer? Que dessa daí eu não entendi muito bem. Então vamos ver se vocês entendem essa outra aqui, tá bom, gente? Ó, eu pego o meu 28, que é o total. Aí eu pego a razão que foi dividida. A razão não foi 3/4? Foi 3/4. Somo a minha razão. Somo o numerador e o denominador. 3 mais 4 é 7. Então eu vou pegar o meu todo e divido por 7. Qual o valor que eu encontrei? 4. Então esse 4 aí, eu não vou precisar fazer todo aquele trabalho de multiplicar a minha razão por todos os números. Eu vou multiplicar por 4, tanto em cima quanto embaixo. E aí eu encontro o 12/16. Então a razão de 12 centímetros e 16 centímetros que foi dividido esse segmento de reta. Certo? Vamos para o próximo. Em uma classe, há 35 alunos e sabe-se que a razão, outra vez razão, ó, razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2/3, 2/3. Então eu vou fazer assim, ó, qual é o número de meninos dessa classe? Vamos fazer essa daqui da forma direta, tá? Então, ó, o meu todo é 35, certo? Vou pegar ali a minha razão. A razão é 2 e o 3 embaixo, 2/3. Vou somá-la, vai dar 5. 35 dividido por 5 é 7. Já sei que eu tenho que multiplicar minha razão por 7. Então vou lá, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21. Então o número de meninos de meninas que eu tenho é 14 e o número de meninos é 21. Próximo probleminha. Ao confeccionar um colar, Adriana pensou na razão 4/5 entre o número de bolinhas brancas e o de bolinhas laranjas.
Quantas bolinhas brancas e laranjas a Adriana vai utilizar para fazer um colar com 180 bolinhas? Vamos lá então, na forma mais simplificada, 180 bolinhas é o meu todo. Eu vou dividir por quanto? Por 9. Por que por 9? De onde você tirou esse 9, professor? Não estou entendendo. Olha só, gente, o 9 eu pego da razão. Pego ali, ó, 4 e tem o 5 embaixo, né? 4 para 5, somo as duas. 4 mais 5, 9. Então, 180 é dividido por 9, que dá 20. 20 é o número que eu tenho que multiplicar essa razão, tanto em cima quanto embaixo. Então, ó, 20 vezes 4 e 20 vezes 5. Vai dar 80 bolinhas brancas e 100 bolinhas laranjas. Certo? Então aqui nós somamos para encontrar depois o final para ver se a minha razão está certa. Eu vou somar tanto o numerador quanto o denominador e tem que dar o meu total. Exercício 2.4. O lucro de R$ 15.000 foi dividido entre 2 sócios. Porém, o primeiro sócio recebeu o dobro do segundo, uma vez que gastou o dobro para montar o negócio. Calcule que parte do lucro coube a cada um dos sócios. Pessoal, essa daqui era bem simples, né? Então, um ficou com o dobro do outro. Como o número é pequeno, a gente conseguiria chegar fácil, né? Quando eu falo de dobro, então eu estou falando que razão? Um sócio ficou com uma razão de uma parte e o outro ficou com a razão de duas partes, não é isso? Então, teria 1 para 2. 1 para 2, eu tenho 1 sobre 2. Se eu somar, eu tenho 3. Então, ó, 15 dividido por 3, 5. Então, eu tenho que multiplicar a minha razão ali, ó, que é 1 para 2. Um recebeu uma parte e o outro dobro, por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, um sócio recebeu 5.000 e o outro ficou com 10.000, né? Esse caso aqui dava pra gente resolver até mentalmente, não precisava nem montar essa conta. Mas pra gente criar um hábito, para ali aquele aluno que veio com dúvida lá na primeira, continuou com a dúvida na segunda, foi melhorando na terceira, a quarta a gente faz da mesma forma pra gente sanar esta dúvida, né? Vamos para o exercício 3. Exercício 3 diz o seguinte: o fluxograma abaixo descreve o procedimento para a resolução do problema a seguir. Para parar 2/3 da grama de do jardim de sua casa, Juan gastou 30 minutos. Continuando neste ritmo, quanto tempo demorará para parar todo o jardim? Então aqui nós temos uma situação, ó, veja que falou que ele gastou, que 30 minutos representa 2/3, né? Então aqui nós não temos razão, tá? Não falou de razão, falou de fração, operador multiplicativo. E aqui ele me falou assim que é 2/3 de 30? Não. Ele falou que 30 minutos representa 2/3 do jardim, né? Então ainda está faltando 1/3. Então ele criou esse fluxograma aqui para a gente analisar duas formas de resolução. Ou a resolução pelo fluxograma ou uma resolução pela parte algébrica, tá? Geométrica e algébrica. Então o primeiro balãozinho estava lá, ó. Ler com atenção, grifar a pergunta e os dados do problema no início. Continuando, dados do problema, 2/3 em 30 minutos. Então não foi o todo, né? 2/3 em 30 minutos. É possível resolver geometricamente? Sim. Calcular o valor de cada parte do inteiro que foi dividido. Então nós temos, ó, se é 2/3, o inteiro ele foi dividido em 3 partes, né? Então ele colocou aí esses 3 partes, ó, 3 quadradinhos, certo? Para eu encontrar quanto que representa esses 30 minutos, quanto representa cada parte, eu vou pegar o 30 minutos e em vez de eu dividir por 3, que eu só vou dividir por 3 quando eu tenho um todo. Esse aqui eu não tenho um todo. Ele está dizendo para mim que 30 minutos é 2/3. Então eu vou pegar o 30 minutos e dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. Então está pintado de laranja aí, ó, a parte que ele já resolveu, né? Que ele já aparou a grama, na verdade. Então nós temos lá que falta mais um quadradinho. Esse quadradinho ele seria mais quantos minutos? Se para cada parte ele gastou 15, a outra parte também seria 15, né? Então essa é uma forma de a gente resolver geometricamente. Se não fosse possível, que nem no balãozinho tá falando, não, ó, resolução algébrica. Calcule o valor de 1/3. Eu quero saber qual que é uma parte. Então eu pego a 30, que representa
as duas partes que já foi e divido por 2. 30 dividido por 2, 15. Acabei de achar aí também quanto que equivale 1/3, né? Então vejam que os 2 metros, eles se encontram no mesmo local, ó. Encontrar o valor da figura inteira, 3,3, 3/3. É só fazer 15, que é cada parte, vezes 3, que vai dar o 45. O problema foi resolvido? Sim. Para parar a grama, toda Juan gastou 45 minutos. Então o exercício 3.2, ele pedia para a gente criar, ó, o fluxograma, mostrou 2 formas de resolução, uma geometricamente e outra foram divididas 3 partes para o mesmo valor. Na outra parte do fluxograma foi resolvido o problema algebricamente. No final, tanto uma resolução como a outra consegue resolver o problema, demonstrando que posso utilizar mais de uma forma para resolver um problema. Escreva um texto aplicando o procedimento organizado no fluxograma. Então era para você explicar, né, o que aconteceu ali parte a parte. E o exercício 3.3 que chegamos aí, a Júlia, oi Júlia, tudo bem com você? Tá com dúvidas aí nessa matéria, ela me passou, se acalma, tá? Fica tranquila que aos poucos vocês vão pegando. Então, ó, o exercício 3.3, utilizando um fluxograma, represente os procedimentos para resolver o problema abaixo. Vanessa saiu para viajar com a família e em determinado momento perguntou quanto faltava para chegar. A mãe respondeu que naquele instante já haviam percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 do percurso total da viagem. Quantos quilômetros a família percorrerá até o final da viagem? Então, gente, eu montei um fluxograma organizando pelo outro da mesma forma. Então, vocês nesse exercício, vocês teriam que fazer um fluxograma idêntico da página aí anterior. Vocês iam observando e só trocando os dados, né, desse exercício. Ó. Então, nós tínhamos lá. Primeiro, ler com atenção as informações da pergunta, certo? Aí depois, ó, dados. 4/5 da viagem são 120 quilômetros. Lá falou que faltava 1/5, não era mesmo? Mas aí, se falta 1/5, quanto que já foi rodado? 4 partes, né? Se foi dividido em 5 partes da forma que a mãe dela falou, então já foram rodados 4/5. Então foram rodados 4/5 da viagem, que eram 120. Sendo assim, ó, é possível resolver geometricamente? Sim, calcular o valor de cada parte em que o inteiro foi dividido. Então eu pego lá um inteiro, ó, são um inteiro, reparti ele em 5 partes e coloquei o valor das 4 partes. Peguei o 120 e dividi por 4, né? Então 30, 30, 30, 30 e o que falta para mim? É o 30 também, né? Que é a última parte, que era 1/5. Se não desse para resolver geometricamente, não desse para resolver, resolução algébrica, calcular o valor de 1/5. Como que eu faço isso? Da mesma forma, praticamente, né? Ali é a única coisa que você está usando a parte geométrica. É 120 dividido por 4. Eu vou encontrar 30. Calcular o valor da figura inteira, 5/5. É só fazer 30 vezes 5, né? Que vai dar 150. O problema foi resolvido? Sim, o problema foi resolvido, né? Então, ao todo, a família percorreu 150 quilômetros. Então, aqui, gente, ó, não precisa se preocupar. Ele só demonstrou pra gente que há 2 formas de resolução. A forma algébrica e a forma geométrica. Na forma geométrica, a gente vai representar por meio de figuras e na forma algébrica, a gente vai resolver através de contas, né? Aí depende da pessoa. Tem gente que consegue trabalhar melhor com a parte geométrica, resolve pela parte geométrica. Tem gente que trabalha melhor com a algébrica, trabalha com a algébrica. Ao final, os dois vão dar o mesmo resultado, certo? Então, tá aqui a correção dessa parte da apostila. Estarei postando um formulário sobre esta habilidade, tá? Habilidade que é resolver situações, problemas envolvendo frações, essas frações com operador multiplicativo e razão.
Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos. Espero ter sanado as dúvidas. O que tiver tendo de dúvida, vai falando. Da melhor forma possível, vou tentando ajudar, resolver. Se der pra gente resolver por mensagem particular, a gente resolve. Se precisar gravar uma videoaula sobre aquele assunto, eu gravo também, tá bom? E assim, espero que todos estejam bem. E, pessoal, vamos tentar manter os estudos, né? Manter a rotina, não atrasar as atividades, tá bom? Sei que não é um momento fácil, né? A gente acaba, para mim também não está sendo fácil. O que a gente quer mesmo é voltar para nossa sala de aula, ter o contato, tirar a dúvida na hora, mas a gente vai tentando resolver isso da melhor forma possível, tá bom, gente? Então, pessoal, até a próxima.